eu poderia fazer coro com o senso comum neste vídeo, apontando como gostaria de fato de ver mais um bolsominion imbecil se fuder por ser burro e inconveniente. Mas eu já fiz isso nas minhas outras redes sociais, demonstrando a minha indignação, que é real e legítima, diante deste fato. Mas isto é apenas o óbvio. E não tem nada de novo sob o sol, pois se trata de mais uma vez um brasileiro ignorante agindo de acordo com a sua posição de privilégio, típica da classe média de camisa polo, relógio caro no pulso e carro do ano na garagem, que tem condições de fazer viagens internacionais, mesmo que nunca aprenda porra nenhuma nos lugares que visita, e conserve a mesma ignorância de sempre. Victor Sorrentino é apenas aquilo que inúmeros brasileiros que se dizem conservadores de direita desejam ser. Ele é o sonho de mediocridade que muitos perseguem enquanto pagam prestação de um carro usado, comem pão com ovo e acessam notícias falsas em celulares baratos comprados em lojas de departamento, depois de pesquisarem muito e usarem cupons de desconto. Eu diria que o povo brasileiro é muito interessante pelas suas contradições morais, né? Porque ao mesmo tempo que ele vai à igreja e dita regras sobre comportamentos sexuais reprováveis, se dizendo correto e temente a Deus, também assedia, faz piadinha idiota de cunho sexual e diz que é apenas uma brincadeira. Também é interessante ver tantos falando em leis, envergando discursos jurídicos como se conhecessem profundamente o tema, enquanto ignoram fatores puramente sociais de comportamento por aqui, como o paternalismo gritante e o fato de sermos patrimonialistas. Paternalismo este, que a grosso modo é apenas um nome pomposo e velho pro toma lá da cá, né, misturado com 2 pesos e 2 medidas para proteger alguém. E esse patrimonialismo arraigado, né, mas aqui no sentido comportamental, eu não estou me referindo às teorias político-sociais de Weber, que sequer conseguem abarcar o modo como o brasileiro age conceitualmente falando, né. Esse comportamento ele tem a ver com o fato do brasileiro em geral só aceitar a criminalização de algo patrimonial, né, alguma coisa que ele pode ver e tocar, ou que se insurge contra algo que possa ser prejudicial no sentido em que até o social e o moral podem ser encaixados como algum tipo de patrimônio, tá entendendo? E sim, nesse caso eu estou me referindo a ideologias também, sabe? Onde a aparência, a cosmética, o que você consegue ver é o que importa. É tanto o suposto conservador de direita imoral que se diz comedor, mesmo tendo pinto mole, né, quanto o progressista que vai no sarau e fala sobre feminismo ao mesmo tempo que mete a porrada na namorada quando ninguém tá olhando. É a camisa polo e óculos escuros dentro do carro com ar-condicionado. É a sandália de couro com sola de pneu comprada na cooperativa com bandeira do Movimento Sem Terra. É o cabelo colorido e o sovaco cabeludo em cima de um carro de som. É a camisa verde e amarela e as palavras de ordem na carroceria de uma caminhonete. É a bandeira de arco-íris agitada na Paulista durante o mês de junho. É o textão sobre depressão e suicídio nas redes sociais em setembro. É o terno mal costurado com uma bíblia sedenta debaixo do sovaco. É o estereótipo, né? O culto à personalidade, essa síndrome de Messias que vem em primeiro lugar. Um médico playboy detido no Egito por agir como um completo idiota não é muito diferente de vários outros idiotas de outras categorias e ideologias também fazendo merda. Cada um para fazer a manutenção da própria imagem que deseja mostrar pro mundo. E hoje, a imagem do brasileiro mundo afora é de um completo imbecil desconectado da realidade, ignorante e sem um pingo de respeito. Pois é o que a gente mais tem exportado, muito mais do que qualquer outro tipo de produto. Se o nosso PIB dependesse da exportação de imbecis e má fama, a gente ia ser potência econômica, né? O brasileiro em geral é imoral e normalizador da imoralidade. E pior, é uma coisa cultural isso. Fazer piada sexista é apenas uma brincadeira, sabe? Como o ilustre doutor disse à moça que ele mesmo ofendeu com a sua ignorância enquanto pedia desculpas e tentava se retratar, achando que em todo lugar as pessoas vão ser tolerantes com esse jeitão brincalhão e simpático do brasileiro equivocado. Você aí do outro lado já ouviu e já fez piadas e brincadeiras idiotas com teor sexista, depreciativo, ofensivo e preconceituoso. E eu também. Afinal, eu sou brasileiro, né? E mesmo hoje, buscando ser um pouco menos pior, sendo criado por uma família educada, eu nasci aqui. Fui criado aqui e refleti em muitos dos meus atos várias vezes o nosso senso comum. E é um senso comum que um dia já foi menos nocivo, mas que atualmente, a cada dia que passa, se torna pior e mais pernicioso. E antes que alguém venha me dizer que isso daí é síndrome de vira-lata, se olha no espelho. E principalmente perceba que em momento algum eu comparei o brasileiro com esta ou aquela cultura, com este ou aquele país. Mas sim eu apontei coisas que são observáveis a olho nu no nosso dia a dia. No fim das contas, o tal do doutor lá não vai pra cadeia. Ele só tomou um sacode, queimou a cara internacionalmente, sofreu um breve cancelamento que será esquecido muito rapidamente e não demora pra ele estar em algum podcast ganhando de novo influência e voz.
Isso se não ganhar algum cargo público, que o nosso presidente imprestável sai distribuindo para qualquer pessoa que seja mais ou menos conhecida e que puxe o saco dele. E o Egito, por mais que esteja sofrendo alguma pressão popular, não vai querer estragar as suas relações com o resto do mundo e ferrar com o seu turismo alimentando um incidente internacional, por mais besta que esse incidente tenha sido. Basicamente vão deportar aquele imbecil, talvez apenas passe a ser só mais um país que vê o Brasil com maus olhos, o que também não é nenhuma novidade hoje em dia. E enquanto isso, o brasileiro ainda persegue sonhos pasteurizados baseados em imagem e status, independente da ideologia que siga, e se conforma com a própria falta de moral e ética típica de quem se orgulha da péssima fama que tem. Bom, gente, esse foi mais um vídeo aqui no canal, uma opinião rápida, né, e sincera sobre essa situação a respeito desse médico imbecil aí, né, tentando fazer isso de uma forma um pouco fora daquilo tudo que a gente já cansou de falar por aí, né? Tipo, é chovendo molhado falar que o cara é uma babaca, que merecia se fuder e tal, mas eu quis pensar um pouco acerca do brasileiro de um modo geral relacionado a esse tipo de situação, sabe? Porque é muito fácil você apontar o dedo pra cara do outro, mas a maioria das pessoas não para pra olhar pro próprio rabo, sabe? Então eu acho que isso talvez seja bastante relevante, seja uma oportunidade de a gente fazer uma autoanálise também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o teu like, compartilha e mostra para as pessoas, manda para todo mundo por aí e tal. Um beijo para vocês, um abraço do tio Eric e até o próximo vídeo. Valeu, falou!